Vamos lá, então. Quem vai começar aí? O Rafa começa com 3 no... Já tem Não, 3 ali no meio campo para ele. não, eu vou montar o time com o esquema que eu acho que vai ser o do Leonardo. Eu nem vou falar a minha ideia, porque não vai acontecer, então vamos montar dentro de uma realidade. Vamos montar dentro de uma realidade de Leonardo Jardim. Fugindo das suas convicções? Não vai acontecer, não adianta. Então vamos montar Amarelou. Não, vamos dentro da realidade aí. Aí vai mudar o quadrinho todo aí, não adianta. Vamos lá, Cássio. Aí para mim, Fagner. Você acha que vai o Fagner? Não, tô falando, não é para falar o que eu vou falar o que eu gostaria, não. É o que eu gostaria dentro do esquema do Leonardo Jardim, não. Vou falar o que eu acho que eu gostaria dentro do esquema que será utilizado pelo Leonardo. A dupla tradicional, Fabrício e Jonathan. Lucas Vidalba. O Wallace, sem dúvida, para mim, eu quero muito ver esse teste com o Wallace. Matheus Henrique. Bom, aí o tradicional, o que tá desenhado mesmo para ser, Dudu na esquerda, Wanderson na direita, Caio e Gabriel. Dentro de uma realidade, é isso. Não dentro do meu time defensivo. Eu fiquei curioso para ver seu time defensivo, porque na época do Diniz você colocou o Christian junto ali. Eu queria ver agora que tem um treinador um pouco mais ponderado, se você ia recuar mais ainda, fazer um 4-5-1, alguma coisa diferenciada. Não, seria eu colocaria o Lucas Romero. Não, eu colocaria. Não, eu posso falar, eu colocaria o Lucas Romero no lugar de um dos dois atacantes aí. Então tem que pôr, tem que ser a escalação que você quer, só. Perdeu a chance, Bernardo. Vai colocar também, não. Mas seria isso, só falando, né? Para pôr, não, mas só falando, eu colocaria o Lucas Romero juntamente com o Wallace, né? O Matheus Henrique por ali, no lugar de um do Gabriel ou do Caio. Afinou, Rafa. Próximo, seu, Bernardo. Seria essa escalação deixa eu atualizar aqui. Aí, ó. Cássio. William. Fabrício Bruno. Jonathan. Kaique. Wallace. Matheus Henrique. E o ataque igual o do Rafa aí. Os dois lá na frente, Caio Jorge, Gabigol, Dudu na esquerda e Wanderson na direita. Mudou o que em relação ao Rafa aí? Os dois laterais. E que se eu fosse o treinador, o Matheus Henrique ia ter mais espaço ainda do que o Rafa. O Rafa ia mandar ele ficar muito recuado. Eu ia dar liberdade pro Matheus Henrique. Não, isso na minha formação do Jardim, que na minha mesmo, ele ia ter mais liberdade, porque ia ter outro volante ali, né? Fechou o time do Bernardo, então, hein? Seu time, Valuzinho. Cássio. William. Fabrício. Nenhum time vai repetir, hein? JJ. Marlon. Surpreendente, Valuzinho. A responsabilidade foi com o Samuel, que ele vai ter que dar o voto de Minerva aí, que foi cada um no lateral esquerdo. O ousado chegou. Aí, Samuel, eu vou colocar o Caio Jorge à frente lá também, já precisa adiantar o bonequinho ali antes dos volantes, se quiser já fazer esse... Boa. Os volantes são Romero e Matheus Henrique.
Wanderson. Eu vou polemizar, hein? Pode polemizar. Wanderson onde? Na ponta direita. Dudu lá, na ponta esquerda. Gabi e Caio Jorge. Eu tô vendo a gente escalando aqui, tô pensando, o Cruzeiro só vai voltar a fazer gol de escanteio quando o Cássio for pra área. Tem ninguém para disputar a bola no alto. Só o Fabrício e o Jonathan. É muito baixinho o time, né? Tem o Wallace, né? Que o Wallace tende a jogar também. Ah, mas beleza. É só mais o Wallace ali. Mesmo assim. Fechou seu time, né, Valuzinho? Fechou. Então vamos lá. Meu time. Lembrando, galera, que o Leonardo Jardim vai definir só amanhã o time que inicia. Então, é zero informação nisso aí, viu? Inclusive. Eu vou nessa formação aí mesmo. Cássio. Fagner. Fabrício. Jonathan. Kaique. Romero. Wallace. Matheus. Wanderson. Dudu. Caio Jorge. Excelente time. Obrigado, Rafa. Obrigado, meu amigo. Eu vim para polemizar, hein? O Rafa gostou. Ele não teve peito para bancar 3 volantes, né? Com o Mateuzinho, com mais liberdade. Eu tenho até medo de pedir pro Rafa escalar o Cruzeiro na época do Mano Menezes. Galera que tá me chamando de louco, aguardem que em breve eu comprei o Bomba Pet. Vocês vão ver como é que eu tô escalando o Cruzeiro lá. Meu primeiro volante é o Matheus Henrique. Só para vocês terem ideia. Calma que vocês não viram nada da minha loucura ainda. Calma. Você deve estar colocando o Marlon para jogar para fazer propaganda pro Red Bull Bragantino. Não, só que no meu time ele joga, entendeu? Só que ele fica fixo, né? Ele fica fixo, ele não passa, não. Então. O Samuel deu voto de desempate aí no Kaique, né? O único que recebeu 2 votos. Cara, eu quero ver na prática como vai ser o Vidalba ali, viu? Não estou convencido, não. Não estou muito convencido com isso aí, não. Se ele der uma contribuição defensiva melhor, né? Acho que a ideia é essa, né? Buscar uma contribuição defensiva bem melhor do que vinha tendo com o Marlon e o Kaique ali, né? Mas ele vai conseguir, Rafa? Ele, como zagueiro, ele não estava dando contribuição defensiva, estava dando pouca contribuição, né? Não estou convencido nessa história, não. Eu queria ver o Kaique com um coletivo ali na zaga mais arrumado, sabe? Eu acho que o Kaique ele deixou muito a desejar, ele foi uma frustração aí que ele não correspondeu tão bem igual a gente imaginava quando ele assumiu esse lugar do Marlon, mas a zaga não deixa de estar uma bagunça, né? Então eu apostaria mais no Kaique do que no Marlon e no Vidalba, sendo as 3 opções aí. Não tô achando que ele vai ser o novo Roberto Carlos aqui não, mas dentre os 3, para mim, eu prefiro apostar mais no Kaique, mais jovem, com mais potencial. Para mim, meu voto seria nele por isso. É claro que a gente já tem um recorte da temporada, né? Ela já começou, 10 jogos foram realizados. Mas eu acho que esses 30 dias do Jardim aí, trabalhando desde o último jogo contra o América, a coisa pode ter que meio começado do zero para todos os jogadores do elenco, tá, pessoal? Não é informação, não. É o que eu penso que pode ter acontecido. Porque
Por mais que o Wesley Carvalho tenha passado para ele, todas as questões ali, né? O Wesley Carvalho até chamava atenção antes da chegada do Léo Jardim. A gente tem conversado, o Léo Jardim confirmou isso, mas isso aí tudo já era, isso aí dissolveu, subiu do ponto zero a casa, sabe? Então, mesmo aqueles jogadores que, por exemplo, igual eu escalei o William, não sei se o Samuel, aí a escalação do Samuel na tela, né? Ele escalou o Fagner. Você escalou o William também, ou Rafa? Não, foram 2-2, Fagner também. Pô, pois é, cara, começou todo mundo do zero, sabe? O William, que estava mal pra caramba, o Marlon, o Kaique, que não estava tão mal quanto o Marlon, mas não aproveitou tão bem. Eu acho que deu uma resetada em tudo que estava acontecendo, porque não tem o que aproveitar daquele trabalho. E o Cruzeiro passou por... A gente está vendo aí notícias do Wallace, né? E o Wallace aparece... Aliás, né? Tanta coisa ruim aparece no Twitter da SEC-TT, mas ninguém descobriu ainda a dieta do Wallace, né? Estou ansioso. Tanta coisa ruim vaza lá naquela rede social, mas isso não aparece. Mas tudo bem, quem sabe... Ô, Alô, mas a dieta dele inclui algumas horas de academia por dia, né? Sim, beleza. Mas não tem problema, pode colocar lá. Maluzinho, essa aí o Rafa te deu um... Não, eu tô falando da parte alimentar, né? Dizem os especialistas, e aí não sou eu, que emagrecer é 70% alimentação e 30% atividade física. Sem dúvida, Rafa, tem que cumprir. É só uma brincadeira mesmo com os maledicentes do Twitter, né? Que aparecem falando tanta coisa, mas ninguém nunca apareceu lá falando. Dieta do Wallace da semana, segunda a sexta. Mas tudo bem, não deve aparecer. Então eu acho que todo mundo deu uma zerada, por isso eu coloquei o Marlon no meu time. A gente tem visto os movimentos no futebol brasileiro. Ontem a gente viu, né? Jogo da seleção brasileira. Lembrando, eliminatórias já é jogo de Copa do Mundo, né? Não estou falando que a carreira do rapaz não presta, nem nada. O Wesley, que até outro dia a torcida do Flamengo não queria ver pintado nem de vermelho e preto, entrou no jogo ontem, deixou uma boa impressão e talvez seja o titular contra a Argentina. A gente não pode, mesmo os laterais que... Eu estou falando isso porque, vende, negocia. Mesmo os laterais que o torcedor às vezes entendem que não estão bem, tem muito valor no mercado, gente. É uma posição que está valendo muito, principalmente dentro do futebol brasileiro, né? Então, o Marlon, mesmo nessa fase ruim, o Grêmio quis, o São Paulo quis em algum momento, mas o Jardim não tem que se apegar a nenhum nome. Essa é a parte boa de um técnico que vem de fora, de um técnico que não tem apego pelo emprego. Se for o Vidalba lá, eu gosto? Não gosto. Não acho a ideia boa, mas eu não treino o Cruzeiro. O Jardim conhece pra caramba de futebol. Se ele acha que para o funcionamento da equipe vai ser bom ter o Vidalba lá, eu tô com o Mister. E ponto final. Então, vamos ver. Agora, o Valu tocou nesse ponto e é realmente interessante, mas também não quer dizer que tudo que o Leonardo Jardim vai fazer é o Charles Miller, né? Não é. Não. Mas é um recado realmente, se ele começar depois de todo esse trabalho com o Lucas Vidalba, eu acho que é um recado direto eu já falei isso aqui, para os outros dois laterais. Que tipo, o Vidalba vinha jogando de zagueiro. Foi muito mal na estreia do Leonardo Jardim como zagueiro. E a partir do momento em que tem muito treinamento, se ele virar realmente a primeira opção, né? Pode ser uma ocasião. Não. Em determinado jogo eu quero ele fechando ali como um terceiro zagueiro. Aí dá mais liberdade lá para o outro lado, para o William e também para ajudar o Dudu. Isso é possível. Agora, se ele virar a opção para lateral, acho que vai ser um recado mais do que direto para os dois de origem ali no setor, né? Se eles não fizeram uma autocrítica,
É uma indireta direta para eles fazerem. Exatamente. Eu acho que assim, pô, o Marlon jogou e foi muito mal naquele jogo contra o Democrata. Eu lembro que o Leonardo Jardim ficou doido ali com ele, com o Vidalba ali pelo lado esquerdo. Aí depois entra o Kaique naqueles jogos contra o América, vai mal também. Aí você tem um mês para treinar. Aí o treinador vai falar assim, galera, vocês não vão jogar não, eu vou colocar o zagueiro que tava na reserva ali no lugar de vocês. Por mais que o Vidalba tenha tido essa experiência na lateral esquerda no início da carreira e tudo, aqui no Cruzeiro ele nunca foi contratado pensando nessa posição, gente. Então, é uma indireta, bem direta pro Kaique e pro Marlon, para eles repensarem não só também na questão do desempenho em campo, mas nas atitudes, né, que incomodou todo mundo, da torcida, diretoria, talvez até um comportamento dentro dos treinamentos. A gente não tem informação, não pode falar como que tá isso, mas se o Leonardo Jardim tá colocando o Vidalba ali, é porque além dele além não, porque o Vidalba tá treinando melhor do que eles, porque ele não escalou o Vidalba ainda, o Vidalba não jogou ali para ele falar, não, quando o Vidalba tava na lateral esquerda ele foi melhor. Então certamente é porque no dia a dia, no treinamento, o Vidalba tá melhor que os dois na posição. Então é realmente uma indireta, bem direta para os dois repensarem, ter uma autocrítica um pouco mais forte aí, porque a vaga tá totalmente aberta e nenhum dos dois estão passando confiança. Eu acho que só lembra o Bernardo quando fala de comportamento aí, né, acho que mais do Marlon, né, do Kaique não teve nada não, né? E não é mais do Marlon, não, é especificamente do Marlon. É só do Marlon, o do Kaique não teve nada não. Eu acho que o Kaique entrou mal, né? O pessoal só não reclamou do Kaique, vamos falar, ser sinceros aqui, só não foi uma grande reclamação, porque até então contava que o outro lateral esquerdo era o Marlon, né? E o Marlon sai tão mal, mas tão mal, que ninguém ia pedir o Marlon de volta, né? E até então, aí chega o Jardim e levanta novamente essa hipótese do Vidalba na esquerda, e aí passa a ser uma opção que muitos iam querer, né? Inclusive, meu voto foi no Vidalba, porque o Kaique realmente entra, assim, tendo lampejos do que já foi, né? Do jogador que foi, do que já jogou. Outra coisa muito interessante dessa escalação do Samuel aí, que eu gostaria de ver, com um atacante só, você abre ali uma disputa, né? E também tem o retorno do Dineno daqui a pouco, que eu acho que tende a fazer essa turma render mais, né? Aí você vai ter uma disputa ali entre o Caio, o Gabriel e o Dineno voltando daqui a pouco. Acho que essa turma vai querer apresentar gols. O meu medo... Pode ir lá, Valor. Pode seguir, Bernardo. Não, eu só ia comentar assim que o meu medo nessa história toda é aquela boa temporada do Marlon ter virado uma exceção, sabe? E não a regra, e que o 2024 dele foi abaixo. Porque o Cruzeiro, alguns jogadores da defesa tiveram um bom desempenho em 2023, porque coletivamente o time funcionava. A gente tá cansado de falar isso. Agora, até que ponto o Marlon de 2023 é o verdadeiro Marlon, né? E o de 2024 é uma exceção e não o contrário. Mas Bernardo, o Caramujo fala uma coisa sobre isso na live dele que eu acho assim perfeito. Então vou até dar o crédito aqui, que é do Emerson Araújo. O Marlon não é tão bom quanto pareceu em 2023 e não é tão ruim quanto parece no momento, né? Se você pegar a média dele, vai ficar justamente na média. Eu acho que essa frase do Caramujo define muito bem isso aí que você falou.